Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Raul Góes e eu criei esse canal Concurseiro Concursado com o objetivo de trazer um pouco da rotina e dicas de prova de alguém que estuda para o sistema Petrobras. No dia de hoje eu vou trazer um pouco da prova do último domingo, da ANSA, a qual eu fui fazer em Curitiba. Eu fiz a prova lá na PUC, achei a organização boa, achei os fiscais bem treinados, né? Era uma preocupação, né? Diante dos escândalos que estão acontecendo no mundo dos concursos. Quanto à prova, né? A prova já veio mais interessante, né? Os conhecimentos gerais ali achei que veio dentro do esperado. Português com um peso relativamente bom, né? Na parte de interpretação, que facilita um pouco as questões. Algo trazendo reescrita de frases, um pouquinho de gramática, mas eu achei legal trazendo tópicos dos textos. Informática eu já não estudei tanto, então veio uma parte ali de Microsoft Office, né, que eu não gosto dessa parte de informática decorativa, né? E aí na reta final eu estudei um pouquinho daquela legislação, né, que era a LAI, a Lei de Acesso à Informação, e a LGPD, tinha outra também. E aí que me garantiu ali 2 das 3 questões. Já em raciocínio lógico, é uma área que eu domino um pouquinho mais, né? A prova é dividida um pouquinho nas questões de aritmética, né? E as questões de sentenças lógicas, né, proposições, e aí deu para ir bem também. Passando para os específicos, a prova de química eu achei boa, foco ali em umas 8 questões seguidas, né, de hidrocarboneto, polímero, já teve uma parte também de equilíbrio, né, com reações de oxirredução, e um pouquinho de estequiometria que é marcado já nas provas da Sebrasp envolvendo a Petrobras. Já em física, eu já achei a prova de física puxada. Umas questões de eletromagnetismo um pouco mais acentuadas, né, que tinha envolvido também a lei da eletrostática. A prova de... Estou aqui com ela, ó. Aqui tem um pouquinho do meu desempenho e também anotações que a gente vai fazendo, né? Tá cheio de anotações essa prova. Eletromagnetismo achei as questões puxadas, mas também uma termodinâmica com continhas, né, que tinha para fazer. Já na parte do bloco 3 ali, né, dos conhecimentos específicos de operação, umas questões novas, eu deixei algumas em branco e outras eu marquei, mas foi uma prova um pouquinho mais puxada nesse setor aí. Dos específicos, eu só achei que química veio no nível mais tranquilo, tá? Agora eu vou falar um pouquinho, né, da minha estratégia de prova. Como foi que eu fiz, né, a partir do momento que a fiscal autorizou o início das provas. Bom, primeiro eu decidi que eu ia começar com a redação. Eu olhei o tema, abri a prova, né, folheei, fui até lá a última folha e vi qual era o tema, né, que tratava de enchentes, inundações, né. Aí ele traz aqueles 3 tópicos que você tem que responder durante a discursiva. É muito importante você não encher linguiça, tem que se ater aos tópicos e responder com qualidade, até porque ela vem uma folha, né, com o que ela espera com o que a banca espera que você traga nos seus argumentos. Então eu comecei, mas eu só destrinchei alguns tópicos. Eu não comecei a escrever, não fiz rascunho nessa parte não. Tá aqui, eu até botei na parte inicial da prova, porque depois lá não tinha espaço. Eu já comecei colocando aqui, porque na hora de eu escrever e virar a prova, como vocês podem ver, ó, eu teria lado a lado tanto os meus argumentos quanto já começar um rascunho. Enfim, aí eu coloquei aqui. Mas aí depois que eu destrinchei algumas ideias, trouxe repertório, aí eu já parti para a objetiva. Porque, enfim, esse foi meu plano. Depois eu trago o porquê eu começo assim, em um outro vídeo. Comecei português, aí fiz na sequência. Fiz português, informática, raciocínio lógico e fiz as específicas. Bom, e aí eu tinha uma estratégia básica assim nos meus treinos de simulados. Eu tinha 3 tipos de marcação. Quando eu tinha certeza, eu já marcava, né? Certo ou errado, tranquilo. Quando era uma questão que eu sabia mais ou menos e já tinha uma intuição que ali era certo ou errado, eu colocava certo, mas colocava uma interrogação também. Porque depois eu ia voltar para ver se eu ia marcar essa questão no gabarito ou não. E tinha aquelas que eu realmente não sabia. Lia, não tinha certeza e só botava a interrogação. Então essa era a minha ideia. E aí, enfim, segui aquele roteiro de prova, né? Fiz os básicos, fiz os específicos. Aí quando terminei os específicos, já tinha dado 2 horas de prova, né? Eram 4 horas de prova, eu sabia que o tempo ia ser um fator decisivo, porque eu já vinha fazendo simulado e a Petrobras, ela manteve as 100 questões, né? A ANSA manteve as 100 questões ali, a Sebrasp, e adicionou uma redação e manteve o tempo de 4 horas. Então eu sabia que o tempo ia ser uma questão, até porque nos simulados estava bem corrido. Mas aí eu fiz em 2 horas, foi um tempo bom, fiz em menos do que eu estava acostumado. E aí a redação, eu sempre, nos outros concursos que eu fiz, e como eu estudava, eu fazia um rascunho quase inteiro da redação e depois passava limpo. Nessa prova eu sabia que não ia dar tempo. Então o único rascunho que eu fiz
dá pra ver direitinho aqui, foi só o da introdução. E ainda assim, eu pretendo nem fazer isso, mas fiz porque eu tava meio travadinho ali. Mas fiz o rascunho e depois eu fiz direto. Aí consegui concluir em 1 hora a redação. Fiz em 1 hora, voltei na prova. Aí quando eu voltei na prova, eu fui naquelas questões que eu tinha mais ou menos certeza, mas estava em dúvida ainda. A interrogação estava marcada. Aí faltava 1 hora de prova, né? Consegui ver quase todas delas. Quando deu meia hora de prova, aí os fiscais avisaram, ó, o horário. Aí eu peguei, parei o que eu estava fazendo, passei a marcar as que eu tinha certeza, aquelas da primeira passada e também aquelas que eu estava em dúvida, mas nessa eu já tinha garantido. Aí eu marquei essas. Aí terminei de marcar, eu geralmente passo o gabarito rápido, faltava ainda uns 15 minutos. Aí eu fui atrás daquelas que eu não sabia mesmo. Pronto, aí consegui uma ou duas e, enfim, foi o tempo e acabei encerrando a prova. E aí, pessoal, eu tenho, dessa minha estratégia, os acertos, eu acho que o da redação, de escrever aquele rascunho, é uma boa estratégia, uma boa ideia. Depois eu posso trazer um pouco para vocês de por que eu faço isso. Mas tem erros também. Um erro, um erro que é o maior erro da prova, foi eu não ter revisado a prova depois de fazer ela, a redação, no caso. Quando eu escrevi a redação, eu já parei, fui no banheiro e depois voltei para a objetiva. Era para eu ter relido a redação, erro básico. Porque às vezes você, tipo, tem muitas coisas que você não pode corrigir porque você já escreveu a redação inteira, né? Eu mesmo usei as 30 linhas. Mas às vezes faltou uma vírgula, às vezes você pode, em um A, que você esqueceu da perninha do O, enfim. Isso foi o erro. E o outro era que naqueles 15 minutos finais não era para eu ter ido para as questões que eu não sabia fazer, porque eu consegui só uma ou duas, inclusive uma das que eu consegui eu acabei errando, foi uma das que eu errei. Então não foi uma estratégia boa, o ideal era voltar nas que eu tinha certeza mesmo, para garantir, porque dessas que eu tinha certeza, eu não teria, se eu tivesse voltado eu não teria errado, tá? E é isso. Então foram essas estratégias que eu tive. Agora eu vou deixar aqui para vocês meu resultado, vai estar aparecendo aqui. Eu tive umas 14, eu tive dos básicos aqui. Eu fiz 25 das 30 e acertei 24, aí eu fiquei com 23 pontos líquidos. E das 70 dos específicos eu marquei 62, acertei 56, aí fiquei com 50 pontos líquidos. Claro que isso é gabarito preliminar, né? Que me deu um total de 73 pontos líquidos. Foi uma boa prova. No simulado eu estava acertando ali mais ou menos nessa faixa, então foi uma boa prova. O pessoal tem vários comentários, né, dizendo que a prova estava mais difícil e tal. Eu ainda não fiz essa análise profunda mesmo, comparando com outros simulados, mas é isso. Agora esperar as próximas etapas, né? O concurso ele foi suspenso, infelizmente, e a gente vai ter que estar aguardando. Mas é isso. Se quiser que traga outros vídeos, eu pensei em falar um pouquinho sobre como eu estudei no pré-edital, no pós-edital, trazer um pouquinho do que eu acho dessa suspensão de prova, né? Os próximos passos também, que a prova passou, a gente tem que continuar estudando para o que pode vir pela frente, né? Cenários de prova das Petrobras. E é isso. Agora é aguardar. E atenção, deixa o like, se inscreve no canal.